Oremos, bondoso e querido Pai Celestial. Diante da Tua presença, nós viemos agora em oração. Teus filhos desta cidade reuniram-se aqui para adorar ao Senhor. E nós cantamos belas melodias que realmente expressam a fé que o Senhor pôs em nossos corações. Melodias que levam o nosso coração, o nosso pensamento a olhar para aquela boa terra que o Senhor nos prometeu. E nós sabemos que isto não é uma utopia ou uma filosofia ou apenas um ensino religioso, mas é a mais pura e real verdade. E o Senhor, por graça e misericórdia, tem nos chamado para nos preparar, para levar para esta terra. Quem somos nós, Senhor? Quem sou eu para ter sido alcançado por Tua misericórdia? Por isso, Te agradecemos, bendizemos ao Teu nome, louvado seja o Senhor. Obrigado, fala-nos uma vez mais nessa noite. O Senhor sabe aonde estão as nossas necessidades. Nós não viemos aqui simplesmente para nos reunir, cantar alguns hinos, ouvir um sermão e ir para casa. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser melhor, é melhorar, Senhor. É olhar aonde estão as nossas fraquezas, os nossos elos fracos e reforçá-los. E isto, Senhor, quem é o homem que pode olhar para o seu próximo e dizer aonde estão as necessidades? Eu não consigo, Senhor. Mal e mal eu sei das minhas, e há muitas coisas que eu nem sei, o Senhor precisa revelar. Então, fala-nos nessa noite através da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é vida, ela é socorro, ela é paz, ela é descanso, ela é aquela sombra de descanso do rebanho. Oh Deus, é isso que nós queremos. Abençoa Teus filhos, abençoa cada um de nós nessa noite. A Ti nós nos entregamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. É um prazer estar com vocês. Sempre para mim é uma preocupação estar aqui, mas que Deus nos abençoe. Abram as vossas Bíblias em Marcos, capítulo 4, verso 26 até o verso 29. Enquanto vocês encontram a Escritura, eu quero vos contar um pequeno testemunho. Uma criança ali em Xanxerê, filha dos nossos irmãos. Eu não sei certa a idade dele, mas eu penso que ele tem uns 7, 8 anos por aí. Há uns 3 finais de semana atrás, ele veio depois do culto na frente e disse: ore por mim, eu estou com uma dor de ouvido. E eu orei por ele, como sempre oro pelos irmãos. E ele saiu de dentro da igreja, do púlpito, foi lá fora e disse: mãe, não tenho mais nenhuma dor de ouvido. Foi embora. Porque o nosso Deus cumpre a sua palavra. Então não há perigo, irmão. Se nós ficarmos atrás da palavra, ela vai se cumprir nas nossas vidas. O problema é que nós não podemos, a questão é, nós não podemos sair fora da palavra. Porque a palavra de Deus é uma semente. E ela vai produzir o seu resultado. Então, leiamos a Bíblia, Marcos capítulo 4, verso 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último
o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Amém. Podem assentar. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra. Eu tenho aqui comigo a mensagem Eventos Modernos Esclarecidos pela Profecia. E nós vamos tomar 2 parágrafos dessa mensagem para nós ilustrar aquilo que Jesus disse quando ele falou esta parábola da semente. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas com uma regra. Deus é um ser regrado. Por isso que nós, como cristãos, nós também vivemos sob uma regra. Quando ele criou tudo lá no princípio, ele disse que cada semente produza conforme a sua espécie. Então, nós não precisamos andar preocupados quando você semeia aquela semente de milho na terra. Você não precisa se preocupar se aquela semente vai produzir milho ou não. Ela vai produzir milho, porque a terra aonde ela está plantada, desde que aquela terra tenha os nutrientes necessários, aquela semente de milho ela vai produzir milho. Ela não vai produzir feijão, ela não vai produzir arroz ou trigo, ela vai produzir milho, porque Deus estabeleceu assim. E em todo o universo, em toda a criação de Deus, nós vemos uma lei que impera. Por isso que você observa as estações do ano, você olha para elas e você não precisa estar preocupado se as coisas vão suceder ou não. Se a natureza segue a regra de Deus, cada estação estará no seu lugar. Porque Deus estabeleceu isso desta maneira. Da mesma forma, Deus estabeleceu a sua palavra para conosco. E ela não pode falhar. Por isso que o pastor Daniel nos falou nesta manhã sobre o novo nascimento. Por isso que Jesus, falando com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entender, não vai compreender, não vai ver o reino dos céus. Porque há uma lei pré-estabelecida por Deus para que o ser humano siga. E se o ser humano não seguir a lei pré-estabelecida por Deus, não vai funcionar. Nós não precisamos estar preocupados se pela manhã o sol vai nascer ou não. Ele vai nascer porque Deus disse que ele iria nascer. Nós não precisamos estar preocupados que aquele sol vai nascer pela manhã já queimando. Não, ele vai nascer bem fraquinho. E ele vai, com o passar dos dias, aquecendo os seus raios, até que ele chega ao meio-dia e ele está quente. Porque é uma lei que Deus estabeleceu. Agora, irmão, Jesus falando acerca desta lei da semente. Ele disse que aquele homem semeia a sua semente na terra, e ele levanta no outro dia, ou dali 8 dias, como a semente de milho, 7 a 8 dias, ela demora para germinar e nascer. Ele não precisa, aquele colono, quando planta aquela semente, no outro dia ir lá e cavar aquela sementinha e dar um oi para ela. Oi, sementinha, você está brotando aí? Não precisa. Há uma lei pré-estabelecida por Deus que aquela semente vai brotar se ela tem vida. Então, vamos dizer que aquele homem, todo dia de manhã ele vai lá e plantou ontem, hoje de manhã ele vai lá e arreda a terra, oi sementinha. Ele vai matar aquela semente. Ele vai quebrar aquele raizinha que desceu para baixo ou o caulezinho que começou a sair para cima, porque não é só para cima que sai para baixo também. Aquele milho, ele solta um peãozinho para baixo e ele vai se enterrando na terra, mostrando que ele está se alimentando da criação de Deus, da palavra de Deus. E nós também, conforme nós vamos crescendo para fora, mostrando a nossa vida, na parte interior há algo que tem que ir crescendo também.
E não é preciso o pastor, ou o pai, ou a mãe, toda hora está lá cavocando ao redor do crente. Se ele tem vida, irmão, ele vai brotar, ele vai crescer, ele vai mostrar os seus frutos. É uma lei que Deus estabeleceu. Não há perigo, irmão. Vai acontecer. Aí está a questão, irmão. O irmão Branham diz nessa mensagem, Eventos Modernos, parágrafo 22. Notem. Ele compara isto com um grão de trigo, a noiva. A razão pela qual Deus teve que permitir isto, ir adiante desta maneira, aquela excelente, verdadeira, genuína igreja que foi estabelecida no dia de Pentecostes, tem crescido continuamente desde o dia de Pentecoste a uma grande igreja, e tinha que cair naquela era negra e ser sepultada como toda semente. Às vezes nós pensamos, por que é que aconteceu? Porque Jesus deixou a sua igreja com todos os dons, os sinais, a sua palavra, todas as coisas em ordem. Por que é que ela foi e caiu na era de Tiatira? A era mais longa e mais negra. Porque aquela semente, ela tinha que ser semeada, ela tinha que ser sepultada. E quando aquela semente foi sepultada, o diabo, quem sabe, fez festa lá no inferno e disse, agora acabou. Não, havia uma lei que Deus havia estabelecido e o ser humano não sabia. Se olhasse para a condição da igreja, na era de Tiatira, ela estava praticamente inexistente. A falsa vinha havia tomado conta de tudo. Mas havia uma lei que Deus havia estabelecido. E Deus começou a fazer com que essa lei começasse a funcionar, levantando um homenzinho dentro do próprio sistema. Um homenzinho chamado Lutero. Quando aquele homenzinho levantou-se com uma pequena luz, diz o irmão Branham, aquela pequena luz que ele trouxe eram 2 folhinhas daquela pequeno grão de trigo que foi semeada, que começou a nascer. Agora, Deus não é apressado. Se o colono vai lá e colhe, corta aquelas 2 folhas de trigo, vai servir para alguma coisa? Se nós, seres humanos, comemos folha de trigo, folha de milho, nós não comemos. Nós comemos o grão. E quando aquele grão amadura, ele dá uma boa farinha, ele pode fazer um pão saboroso, né? Pode fazer uma polenta de milho muito gostosa, pode misturar com mais alguma coisa. Mas tem que esperar passar pelo processo. E a nossa vida cristã, irmãos, é da mesma forma. Não é quando nós nos batizamos, pronto, já estamos prontos. Não, é um processo, é o início do processo. E Deus não tem pressa, Deus tem tudo nas suas mãos. Eu e você somos apressados, ansiosos. E muitas vezes nós matamos aquela plantinha. Mas Deus conhece todas as coisas, Ele sabia exatamente tudo. Agora, para o olho natural, o ser humano, quando Lutero começou com aquela reforma, não havia esperança. O que esse homenzinho vai fazer? A religião dominante vai pegar ele, vai enforcá-lo, ou vai decapitá-lo, ou vai queimar numa fogueira como queimou João Hus. Mas Deus sabe todas as coisas. E aí é onde, irmão, eu estou descansado, porque a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele sabia exatamente o processo que a sua igreja iria passar, até que estivesse pronta para ir para esta céus, moradas do meu Deus. E há uma coisa, irmão, não tem como Deus perder eu e você, se há uma semente dele dentro de nós. Agora, qual é o papel do diabo? Ele tem um ministério tríplice: roubar, matar e destruir. Então, ele vendo eu e você, ele tentou nos envolver, nos enrolar em todas as coisas do mundo. Quando você estava lá, que você não havia despertado, ele tentou te matar.
Ele tentou minar, estragar esta promessa, esta semente que estava dentro de você. Mas havia um sinal sobre você que ele não conseguiu destruir. E aquilo que ele fez de errado, irmão, quando você veio para o Evangelho, o sangue de Jesus Cristo te lava e te purifica de todo o pecado. Por isso, irmão, para a lógica humana, muitas vezes nós olhamos para certas situações, em certas ocasiões nós dizemos, não tem jeito. Para a lógica humana, não. Mas para Deus, tudo é possível. Por isso que quando Deus encontrou Moisés naquela sarça, Deus acendeu aquela sarça e fez com que Moisés fosse chamada a atenção de Moisés, para Moisés subir naquele monte para ver a sarça. Deus disse para Moisés, Moisés, eu vi o clamor do meu povo, eu tenho uma promessa, eu dei uma promessa a Abraão, que por 400 anos eles seriam escravos, mas eu os tiraria com mão forte. Qual foi a resposta de Moisés? Senhor, envia quem tem, o Senhor tem que enviar, porque eu não tenho condição. Não tinha mesmo. E quando eu olho para mim e eu olho para você, nós olhamos para nós vemos, nós não temos condição. Mas Deus disse para Moisés, não se preocupa, Moisés, eu vou ir contigo e eu vou tirar Israel da terra do Egito. Da mesma forma, irmão, quando o irmão Branham estava pregando a mensagem no meio do sistema denominacional, e ele olhou e ele começou a chorar, ele disse, Deus, eu não vejo como a mensagem, o evangelho, aquilo que o Senhor tem enviado para a última hora progredir. E ele começou a chorar, e Deus disse para ele, não chore, pregador, haverá uma noiva. Aos olhos do homem era impossível, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Aos olhos daquele agricultor, ele não sabe como que aquela sementinha que ele plantou na terra, ela está lá sendo umedecida e aquecida pelo sol, e à noite ela umedece e o dia ela aquece pelo sol, ele não sabe, e a ciência não sabe dizer como que aquela vida que está lá dentro brota, ninguém sabe dizer, mas há uma vida que está lá dentro, e se aquele agricultor seguir a lei que Deus pré-estabeleceu, aquela sementinha vai brotar e vai produzir o seu fruto. Da mesma forma, irmão, se Moisés caminhasse por aquilo que Deus disse, Deus tiraria Israel da terra do Egito. E ele caminhou pela vontade de Deus, e Deus tirou Israel com mão forte, e eles não saíram vazios. A Bíblia diz que eles despojaram o Egito, eles levaram a riqueza do Egito embora. Pensa, irmão, um bando de escravos. Havia condição para o homem? Não, mas para Deus tudo é possível. Da mesma forma, quando nós olhamos para as eras da igreja, não havia condição. Mas Deus levantou um homenzinho, Lutero, e através de Lutero, aquelas duas pequenas folhinhas brotaram. E diz o irmão Branham, tinha que morrer para que assim pudesse vir a reforma novamente. A reforma veio através de uma pessoa, Martinho Lutero, e dali, apenas como um talo de trigo, a primeira coisa que vem são duas folhas, e então se mantém nascendo mais folhas. Acima veio Lutero, então Zwinglio, abaixo Calvino, e assim moveram-se adiante. Finalmente veio a borla. O que é a borla? O irmão Branham usa muito esta palavra, borla. É o pendão. E naquele pendão, o irmão Branham diz, agora isto foi João Wesley, e na era de Wesley tinha um pólen ali. Dali veio a era pentecostal, tão próxima, simplesmente como um verdadeiro grão de trigo. Se você olhar para aquela espiga do grão de trigo, ele é tão parecido, mas se você tomar aquele trigo e movê-lo de volta, não há grão ali de maneira alguma. É somente uma casca na forma de um grão, mas isto está ali para um propósito, para abrigar o grão.
E aí você olha onde foi que o profeta da era pregou a mensagem. Aonde ele pregou a mensagem escolhendo uma noiva? Dentro de uma convenção dos homens pentecostais de negócio. Como Deus fez isso, irmão? Eles abrigaram, deram condição para que a mensagem fosse pregada. Quem poderia fazer isso se não fosse Deus? Ali não há, naquela casca não há semente. Ela é apenas uma casca, mas ela abriga o grão. Ela abriga o grão. Se o sol atinge isto desta forma, isto o mata. Isso tem que permanecer ali até um certo tempo. Então toda a vida deixa a casca. Como deixa a casca, deixa o pólen, deixa o talo, deixa as folhas. Deixa a casca e esta vida vai de volta para o grão de trigo. Esta era a forma que Deus usaria para trazer de volta os seus filhos à verdade original. Porque a mesma semente que foi semeada no dia de Pentecostes é a mesma semente que tem que ser colhida no último dia. Por isso, irmão, que nós temos que dar crédito à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer esta vida manifestar através de nós. Agora, quando você olha para o sistema, para a igreja nominal, você vê como ela está murchando, secando e acabando. Que sinal, que isso significa para mim e para você? Jesus deu alguns sinais que aconteceriam antes da sua vinda. Jesus nos falou de sinais que mostrariam a sua vinda. Por isso que a vinda de Jesus não poderia acontecer no tempo de Lutero, porque não havia grão. Não poderia acontecer no tempo de Wesley, porque não havia grão. Não podia acontecer no tempo dos pentecostais, porque não havia grão. Mas hoje, Deus tem enviado a sua luz e a sua palavra para pegar a vida que passou por este sistema e levar de volta aquele grãozinho que se formou lá na espiga. Por isso, irmão, é que Deus enviou a sua promessa, cumpriu a sua palavra no nosso dia, enviando um profeta para revelar a sua palavra e levar a nossa fé de volta para as Escrituras. Qual é o objetivo de Deus? Preparar a sua noiva para a ceifa, para a colheita que logo virá. Jesus disse que antes da sua vinda aconteceriam algumas coisas. E estas coisas não aconteceram no tempo de Lutero. Não aconteceram no tempo de Wesley. Não aconteceram no tempo dos pentecostais. Estas coisas, elas estão acontecendo hoje. Jesus disse em São Lucas 17, versículo 26, Jesus nos dá algumas características do tempo do fim. São Lucas 17, 26. E como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Agora, quando você volta a Gênesis capítulo 6 e você lê o que estava acontecendo nos dias de Noé. Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E toda a sua imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E a terra, verso 11, e a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque
toda a carne havia corrompido o seu caminho sob a terra. É isso que Jesus disse em Lucas 17, versículo 26, como foi nos dias de Noé. E quando nós olhamos para o dia em que nós estamos vivendo, nós vemos estas coisas acontecendo. Isso não aconteceu no tempo de Lutero, isso não aconteceu no tempo de Wesley, isso não aconteceu no tempo dos pentecostais, mas hoje está acontecendo. Por quê? Porque é tempo de colheita. Jesus prossegue dizendo: como foi nos dias, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Você já viu como o mundo tem edificado nos nossos dias? Em 95 eu vim embora para Chapecó, tinha um prédio que era o prédio grande, 17 andares, o prédio Zanda Vale. Hoje é prédio para tudo quanto é lado. Compram, vendem, negociam. E as pessoas estão tão envolvidas com isso que elas não têm tempo de olhar para a palavra de Deus. Irmão, e nós temos que ter o cuidado porque o diabo está tentando nos envolver com as mesmas coisas. Mas a vida que tem que estar no grão, essa vida é a que vai nos levar para o arrebatamento. Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser protegida, ela tem que ser cultivada. Por isso que o Romano diz que o cristão, ele ora e lê a sua Bíblia todos os dias. E quando muitas vezes nós levantamos pela manhã e saímos correndo aos afazeres e não temos tempo nem de orar. Cuidado, irmão. Esse é o espírito da era em que nós estamos vivendo. Cuidado. Quando nós olhamos e nós vemos os sinais da vinda de Cristo se cumprindo diante dos nossos olhos, a ciência se multiplicará. Em uma questão de uma geração, desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, como a ciência se multiplicou. Mas estas coisas são sinais da vinda de Jesus, quando aquele agricultor, ele olha para a sua plantação e ele vê que ela está ficando marrom, aquelas folhas vão ficando amarela, marrom, e ele começa a dizer: está quase na hora de eu passar a ceifa. Irmão, está quase na hora da ceifa vir. Mas dentro daquela bage tem que ter grão, porque se não tiver grão é só palha. E a vida daquele grão, ela é produzida pela palavra de Deus, porque Deus disse que haja cada semente produza conforme a sua espécie. Por isso é que Deus tem enviado a sua palavra para que nós voltemos à sua palavra, para que a sua palavra produza em nós a mesma característica do grão que foi semeado no dia de Pentecostes. Oh, irmão, e saber que Deus encontrou a mim e a você aonde nós estávamos. E nos congregou todos em um lugar, em uma igreja? Não. Nos congregou em um corpo, porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Irmão, como poderá então, se nós estamos na palavra de Deus, ela falhar e o arrebatamento suceder e nós não ir? Não há como falhar, porque é uma lei que Deus estabeleceu. É uma lei que Deus estabeleceu e nós olhamos para os sinais da vinda e eles estão diante dos nossos olhos. O mundo em alvoroço. Nações ameaçando nações. Que dia estamos vivendo? Que hora é agora? Se nós queremos ver a que hora é agora, nós olhamos para o relógio. Se tu quer saber que estação do ano você está, você olha para o calendário. Mês de março, mês de junho, mês de setembro, mês de dezembro. São as mudanças de estação. Mas quando nós saber quão próximo está a vinda de Cristo, nós olhamos para os sinais da sua vinda. Por isso é que você vê o mundo religioso morrendo e secando. Irmão, é porque a vida saiu de lá e ela tem que estar em algum lugar. Que lugar ela tem que estar? No grão. E esse grão quem é? Eu
e você. Por isso que o cristão tem vida, tem cristianismo. Ele não se envolve com as coisas do mundo, com o pecado, com as coisas erradas. Ele não vai atrás disso, ele fica atrás da palavra de Deus, porque ali há a vida de Deus. O grão está ali, a semente está ali, a vida está ali. Oh, que nós possamos entender a hora em que nós estamos vivendo. E Deus disse através de Malaquias no capítulo 3, quando Malaquias profetizou, Malaquias capítulo 3, capítulo 4, quando a inspiração caiu sobre Malaquias, ele disse: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Como ele sabia disso? E o dia que está para vir os queimará, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas, no entanto, porém, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Ó pequena semente, mostre a tua cor nessa era em que você está vivendo. É o dia de nós irmos para o arrebatamento, para o céu. Irmão, Deus enviou uma promessa, cumpriu a sua promessa, enviou a mensagem, um profeta para levar eu e você de volta para a palavra. Dê ouvidos, ame essa mensagem, viva esta mensagem, coma esta mensagem. O profeta disse: a fé para o rapto está nas mensagens, não é no livro, não é na letra, é no espírito, é naquilo que Deus trouxe através do mensageiro. A fé para o rapto está aqui, e Deus disse que antes que o dia terrível viesse, Ele enviaria o Elias, e este Elias converteria o coração dos filhos de volta à fé dos pais. Por isso é que você crê no que você crê. Se Deus não tivesse enviado o profeta, nós não saberíamos que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quantas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos? Mas Deus enviou ele com uma revelação que abriu os nossos olhos, e então nós começamos a caminhar por dentro das Escrituras. Deus cumprirá o que Ele prometeu para mim e para você. Fique atrás da palavra de Deus. Amém. Por favor, os músicos venham até ali. Eu estou encerrando com isso. Fique atrás da palavra de Deus. Irmão, não saia. Não saia. Ame esta verdade. O dia em que nós estamos vivendo é um dia de entretenimento. O irmão Brana diz nessa mensagem: o americano gosta de entretenimento. E temos perdido tanto tempo com coisas vãs e sem sentido. Mas Deus quer amadurecer o grão. E sem que o grão amadureça, a ceifa não vem. Mas ele está amadurecendo. Fique diante do sol da justiça, atrás da palavra de Deus. Caminhe, siga adiante, não olhe para a direita ou para a esquerda, para o problema A, B ou C. Permaneça na tua posição, porque a casca ao teu redor vai secar. Mas a vida que estava naquela casca, naquele talo, naquelas folhas, ela vai se recolher para um lugar. E esse lugar é o grão. E o grão é a palavra de Deus que vai moldar a minha vida e a tua.